Olá, eu sou o professor Herbert e hoje eu vou falar de funções, só que eu vou falar de uma maneira um pouquinho diferente, eu vou falar de funções para além da matemática. Eu prefiro pensar na função como uma relação entre coisas reais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. A minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é experiência com coisas reais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais. Nada na nossa vida, nenhum processo físico está isolado. Tudo tem influência de outras grandezas. Interconectando tudo com tudo o que existe. E para isso que serve a função. A função serve para a gente isolar o que a gente quer estudar, ou algo que a gente queira pensar, ou algo que eu queira para a minha vida. Eu isolo e vejo quais são as coisas que influenciam mais drasticamente naquilo. Isso eu posso aplicar em qualquer parte da minha vida. Quando a gente começa a pensar muito nisso, acaba dando um desespero na gente, né? Porque pensa, a gente acaba se sentindo um pouco impotente, porque são infinitos fatores que fizeram eu chegar até onde eu tô, e cada ação que eu tiver, cada escolha que eu fizer, vai influenciar outros infinitos fatores. E na nossa vida, para a gente não morrer de ansiedade, né, a gente tem que aprender a fazer isso da melhor forma, a escolher quais são as variáveis que são mais importantes e a gente conseguir tomar as nossas decisões de acordo com aquilo, com o que a gente acha importante, qual que vai ser a influência daquilo na minha vida, na vida dos outros, na natureza. E por isso que o estudo da função é tão importante, porque a função é esse exercício, né? A gente conseguir colocar ali, nessas letrinhas matemáticas aí que a gente lendo parece abstrato, conjunto X, conjunto Y, a lei de formação, a gente consegue associar as variáveis de uma forma simples. Então, olha só para a gente ver como às vezes é desesperador, né? Quando a gente começa a pensar em todas as variáveis da nossa vida, eu vou ler aqui um depoimento de uma aluna que agora nesses tempos de pandemia, né? Com essas aulas online e tal, eu deixei um formulário lá no Classroom e uma das coisas era só para testar quantas pessoas estavam tendo acesso mesmo. Então, só para contar como presença, eu deixei para a pessoa colocar o nome e para colocar e um espaço em branco para a pessoa escrever o que ela quisesse, né? Então, aí uma aluna do 8º ano, olha só, então o 8º ano tem ali entre 13 e 14 anos. Então, olha o que ela escreveu. Eu queria ter certeza de que quando eu sair do colegial, iria ter dinheiro para minha faculdade de medicina, para me formar em obstetrícia e ginecologia. Eu queria ter certeza de quando eu tiver 19 anos, teria meu apartamento. Eu queria ter certeza que quando tiver maior, teria dinheiro suficiente para sustentar e ajudar meus pais. Então olha a preocupação dela, né? Ela quer ter certeza das coisas, ela tem vontade, então ela já tem uma profissão definida. Então, por exemplo, uma variável da vida dela já está definida, porque muita gente não sabe ainda o que quer fazer, né? Ela, pelo menos, ela já tem uma variável aí, ela quer fazer uma faculdade de medicina. E aí ela também já tem outras definidas, quer ter um apartamento e quer ajudar financeiramente os pais dela.
Ou seja, o que ela tem que fazer, né, para dar certo essas certezas dela? E isso está angustiando ela, porque ela não tem certeza de que vai conseguir isso. Até porque uma faculdade de medicina é muito cara, né? Então, por exemplo, ela queria ter dinheiro para uma faculdade de medicina. Então é difícil. Para ela ter dinheiro, ela precisa primeiro arrumar um trabalho. E aí teria que ser um trabalho que paga muito bem, né? E se ela ainda não é formada, é difícil ela ter um trabalho que paga muito bem. Então essas coisas começam a dar angústia. Ela queria ter um apartamento, também demanda dinheiro, e aí se ela não é formada ainda em medicina, como que ela vai comprar um apartamento, sendo que ela tem que pagar a faculdade de medicina, e aí como que ela vai sustentar os pais dela? Então, quando a gente começa a pensar muito assim, em todas as variáveis, a gente acaba se sentindo mal, né? Acaba ficando ansioso, acaba ficando angustiado, porque às vezes a gente não encontra caminhos, né? Então nessa função ali, então o X, a lei de formação para chegar no Y, às vezes é uma lei de formação muito difícil, né? Às vezes não é só uma lei de formação igual comprar um videogame, que é você multiplicar a hora de trabalho pelo dinheiro, às vezes demanda uma fórmula um pouquinho mais difícil. E na vida, a maioria das coisas são assim, né? Às vezes, por exemplo, um psicólogo não é igual um matemático que vai lá achar uma função e vai resolver uma função. Um psicólogo que vai trabalhar com a cabeça da pessoa vai trabalhar com infinitas variáveis. Por isso é bom, às vezes, a gente se concentrar naquilo que tiver ao nosso alcance, né? A gente tentar fazer o melhor com aquilo que a gente tem. No caso dela, o que é o melhor que ela pode fazer? Se ela quer fazer uma faculdade que é muito cara, então ela tem que pensar, então eu tenho que estudar bastante. Então ela tem que deixar outras variáveis, então ela tem que deixar de sair, ou às vezes se divertir, fazer coisas que consomem o tempo dela, para ela ficar estudando. Então ela tem que ficar estudando porque ela tem que estudar mais do que as outras pessoas. Para quê? Para ela conseguir competir, para ela conseguir uma vaga numa universidade pública. Se ela não for rica para pagar uma faculdade de medicina, precisa conseguir, sei lá, uma bolsa do ProUni, aí você precisa também de uma boa pontuação no Enem. Então a primeira variável que ela tem que colocar aí já é essa, estudar. Não tem como ela fugir disso, ela tem que estudar bastante, e aí ela estudando ela vai poder entrar numa faculdade de medicina, aí depois ela vai poder comprar um apartamento, vai poder ajudar os pais dela. E é assim, uma coisa de cada vez, e a gente escolher as prioridades, escolher aquelas variáveis que a gente acha que são as mais importantes para a nossa vida, para o nosso destino, né? Para nossas escolhas.